Bom dia, meus amados. Vamos conversar um pouco sobre um tema que eu até escrevi na quarta-feira desta semana, sobre os medos. Vou tentar aqui colocar de um modo geral para que todos os que tiveram dúvidas, ou que ainda têm dúvidas, mesmo aqueles que não colocaram comentários, ou que nem viram aquele texto, possam sim encontrar uma maneira de vencer essa barreira do medo. Para começar, nós vamos classificar os medos em 3 tipos. Existe um medo que é natural dentro das pessoas, que não é bem um medo, é uma precaução. Vamos dar um exemplo. Você vai ter que subir numa árvore para pegar uma fruta lá em cima na ponta, tá? Mas a árvore não é tão difícil de subir, mas sempre tem um risco. Então a pessoa tem um pouco de medo de subir, pode quebrar o galho, pode se desgarrar e cair, né? Pode qualquer coisa, né? Então ela toma precaução. Esse tipo de medo, chamado também de precaução, ele não é um medo que está relacionado neste texto de quarta-feira e nem no tema de hoje, porque é um medo que não é problema. Ninguém vai ter prejuízo por ter esse medo. Às vezes até é um medo que vai ajudar. Aí tem um outro tipo de medo, vamos chamar assim o medo intermediário, que também não vai prejudicar a ascensão das almas, mas ele é bastante forte e é preciso que as pessoas tenham muito cuidado, porque senão vão sofrer toda a vida desnecessariamente, que são os traumas, medo daquilo que já foi vivido, provavelmente em vidas passadas, é um medo inconsciente. Alguns medos podem ter sido um trauma desta vida e ainda estar latente, e a pessoa lembra porque está na sua consciência. Os traumas, os medos que são traumáticos ou traumas, são lembranças de algo que já se passou. Portanto, é preciso entender isso. Se já passou, não vai passar. Já está no passado. Então esse medo também não interfere na ascensão da alma, porque não é uma coisa que vai ficar para depois da morte. Porque se sentiu medo de um trauma nesta vida, foi só para limpar aquele trauma. Quando a pessoa desencarna, né, quando a alma desencarna, ela vai se limpar desse trauma. Mas por que sofrer até o fim da vida? Se dá para se libertar desse medo e ser mais feliz, né? Porque ninguém merece ter medo, é uma coisa triste. Então vamos dar alguns exemplos desses tipos de medos. Quando você tem medo de altura, por que você tem medo de altura? Não consegue subir em lugar nenhum. Tem lá 10, 15 metros de altura, já não consegue subir, não consegue ficar lá em cima. Porque em algum momento do passado, em algumas vidas, você já caiu e foi muito traumático. Provavelmente você quebrou todo, ou até desencarnou. Tem gente que tem medo de água, não consegue nem andar de barco. Perde os melhores passeios quando vai viajar no litoral ou algum lugar que tem água, porque não consegue andar de barco. É pessoa que já desencarnou em vidas passadas afogado. E assim por diante. Aí dá para dar um monte de exemplo. Como é que se cura esse medo? Este dá para curar. Aquele medo primeiro que eu falei da precaução, aquele não precisa curar, aquele não incomoda nada. Aquele é um medo, mas não faz mal. Esse medo traumático incomoda. Ele simplifica e reduz as possibilidades das pessoas serem mais felizes, aproveitar mais a vida. Porque tem medo disso, tem medo daquilo. E não é preciso, porque já aconteceu. Então, se você quer curar esse medo traumático, o mais próximo da fórmula ideal seria, toda vez que tem medo, tomar consciência. Por que eu tenho medo disto? Se eu tenho medo é porque eu já passei por isso. E se eu já passei por isso, eu não vou mais precisar passar, porque já é passado, não vai acontecer. Fazer esse exercício sempre que sentir o medo vai ajudar a limpar essa memória negativa, esse registro de alma, e você vai ter uma vida melhor. Pode aproveitar mais a vida, não sofrer tanto,
São, são exemplos para que você possa se trabalhar. Não é difícil, mas você precisa trabalhar bastante, porque não é uma vez só. É uma memória que tem que ser reprogramada. Nós temos essa programação dentro de nós, natural. Então, se tem uma programação lá que não está bem, que não é boa, que é negativa, precisamos reprogramar. E aquele outro medo, então, esse é o mais difícil. Esse sim implica até na ascensão da alma. Foi aquela mensagem que eu citei, que eu recebi agora há uma semana mais ou menos, um pouco mais, que dizia bem claro: muitos não vão ascensionar porque não conseguiram superar o medo. Mas que medo? Se a gente colocasse essa frase, todo mundo que tem medo, inclusive aquele medo que é uma precaução, ou esse medo que é traumático, vai acreditar que vai perder a ascensão por causa disso. Não é verdade. O medo que pode interferir, que interfere de certa forma sim, eu diria até que decisivamente, é o medo da mudança. A mudança interna. Quantas pessoas estão nessa categoria? Não querem fazer nenhuma mudança interna porque tem medo. Porque tem medo, porque ensinaram que tem que ter medo. Imagina, tem gente que tem medo até de espíritos, né? Quem são os espíritos? Os espíritos são, a maioria, pelo menos, que aqui sempre estiveram, e os mais próximos são aqueles que eram os nossos amigos, familiares, as pessoas que desencarnaram. Aí tem gente que diz, espírito é demônio. Bom, então o teu pai e tua mãe que já desencarnou são demônios, né? Porque os espíritos que estão por aí são essas pessoas que estavam encarnadas. Obviamente que tem também alguns seres que estavam encarnados que são muito maus. A gente vê aí hoje como tem gente muito má mesmo. Quando desencarnar, se transforma num demoninho, né? Daqueles bem danados, né? E tem também aquelas entidades que nunca encarnaram, mas aquelas dificilmente aparecem assim para as pessoas. Elas estão no comando, estavam, né? Porque agora foram removidos, né? A limpeza está agora no plano físico, então essas entidades já foram. É uma questão de tempo para a gente entender isso também. Mas o medo que a gente tem de mudança, ele abrange principalmente o medo da transformação. Eu preciso me transformar para ser melhor, a fim de conseguir a frequência da nova Terra. Não há como ir para a nova Terra, para a quinta dimensão, se eu não tiver frequência. O que é a frequência? É a vibração, a condição, o estado da consciência. Essas reformas que nós precisamos fazer, que são reformas internas, são mudanças bastante interessantes, porque são aquelas crenças que nos impuseram, as crenças limitantes, mas também as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos atos. Nós sabemos o que é lícito e o que não é lícito. Por que a Terra está fazendo a transição agora? Por que a Terra vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração? Porque a humanidade já passou por todas as experiências da dualidade. Todos os alunos, todas as almas desta escola terrana já têm a consciência do que é lícito e o que não é lícito. Porque todos já viveram as experiências nas polaridades do bem e do mal, do bom e do ruim, né? Do ético e não ético. Não há uma viva alma nesse planeta que não saiba se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Tem gente que acha que ser esperto e passar a perna nos outros é coisa pequena, não dá muito prejuízo para ele mesmo, né? Se eu fizer isso aqui não tem tanto problema. Mas ele sabe que tem problema, tanto que ele diz não tem tanto problema.
Ah, eu vou tirar essa vantagem, depois eu resolvo. Ah, não tem problema, depois eu recupero, eu faço agora, tiro vantagem, depois mais adiante eu faço alguma coisa para me redimir, peço perdão para Deus. É como se isso resolvesse. Deus não perdoa, Deus não castiga, Deus não julga. Deus diz assim: olha, te vira, tá aí para aprender. Quer dar cabeçada na mesma pedra 50 vezes? Fica à vontade. Se na primeira dói, por que dá a segunda? Quer insistir? Pode continuar, até rachar, né? Na verdade, nós temos que entender a vida. Por que nós estamos ainda aqui? Nós podíamos ter ascensionado antes. Porque a gente insistiu no erro, insistiu no caminho que faz muita curva. Demora mais para chegar lá no final. O medo da mudança. Por quê? Ah, porque se eu fizer uma mudança aqui, eu já vou ter prejuízo lá. Sempre tem aquela coisa da comparação. Ah, se eu tiver uma vida bem normal, eu já não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo, e aquilo é tão bom. Bom, nós sempre entendemos e ouvimos e sabemos que o caminho do bem ele é estreito e muito difícil. O outro já é um caminho largo, fácil. Dá para ir para qualquer direção, que tudo é direção. Mas vai chegar o momento que a conta vem. Muitos têm medo, não porque vão abrir mão de algumas coisas. Ah, se eu mudar, eu preciso fazer um esforço. Ah, se comportar não é fácil. Andar na linha reta não é fácil. Ah, eu não acredito nisso. Não acredito que a alma exista. Não acredito que a alma vai ascensionar. Essa vida é assim mesmo, continua para mais 1 milhão de anos. Nem daqui tantos anos não vai mudar. Morreu, acabou tudo. Quanta gente fala essas bobagens? Porque não sabem. E se sabem, fazem questão de não saber. Afirmar que não sabe. Por quê? Porque é mais confortável você fazer de morto para pegar o coveiro, como diz o ditado, né? É preciso compreender que sim, a alma é imortal e ela veio aqui experienciar e precisa ascensionar. Quanto mais tempo a gente demora para fazer a mudança, mais tempo a gente vai permanecer num mundo de provas e expiações, de dor e sofrimento. Mas não tem nenhuma outra forma melhor que essa de entender. O medo da mudança, ele é um medo bobo. Porque se a mudança vai ser para melhor, por que medo? Tem pessoas que estão num relacionamento horrível, de muito sofrimento, e não saem do relacionamento. Eu sempre digo para as pessoas, você está amarrado lá, você tem algemas que te prendem, tem uma corda lá cheia de nó que não tem jeito, tem umas correntes que te amarraram lá e você não consegue mais sair. Por que fica? Porque você acha que lá tá ruim, mas tá bom. Ah, se eu saio do relacionamento eu vou ter dificuldade financeira, eu não tenho uma casa para morar tão boa, aí eu tenho que me virar e tenho que não sei o quê. Bom, aí a gente criou a dependência e aí a dependência é dependência. Tem que se sujeitar. Tem pessoas que precisam mudar de emprego, mas tem medo. Ah, esse emprego não me faz bem. Esse emprego está me deixando infeliz. Esse emprego me irrita. Esse emprego me estressa. Mas por que não muda? Ah, porque é difícil arrumar outro emprego. Não. Difícil é para quem não sabe fazer as coisas. Para quem tem habilidade, hoje está faltando gente. Tem vaga sobrando. Ah, porque outro emprego ganha um pouco menos. Ganha menos, mas tu é mais feliz. Não tem dinheiro que compra a felicidade. Mas o medo de passar isso, o medo de passar aquilo, né? Passar necessidade. Daí não vai fazer a mudança. Tem gente que precisa mudar de estado, de país, de cidade, de casa. Não muda e fica sofrendo. A vida ela é tão maravilhosa que sempre vem sinais quando é preciso fazer mudança. Presta atenção nos sinais. Quando dá um sinalzinho de desconforto é porque alguma coisa está te dizendo, olha, presta atenção que eu acho que aqui já deu. Está na hora de partir para outros rumos. O medo da morte é outro medo que pode impedir a ascensão da alma,
Porque como é que tu vai ascensionar se você ainda tem medo da morte? Se a morte sempre esteve presente em cada existência, por que a morte existiu até aqui? Vai existir mais um pouco ainda, depois ela não vai mais existir. Mas por que ela existia? Por causa que nós estamos na terceira dimensão. A alma na terceira dimensão, ela experiencia um tempo, ela precisa desencarnar para poder ampliar aquela consciência e lembrar das vidas passadas e avaliar o seu caminhar. O que falta, o que fez de bom, o que fez de ruim, o que precisa corrigir, o que precisa harmonizar, o que ainda precisa aprender. Então lá no plano astral, fora do corpo, ela tem essa lembrança das vidas passadas. E ela sabe também, ela tem uma visão de um futuro adiante o suficiente dentro de um tempo que ela vai reencarnar novamente para que ela possa fazer um plano de alma. De acordo com o seu passado, ela faz uma programação para o seu futuro próximo, a sua próxima encarnação. Para corrigir, para melhorar e evoluir, é esse o objetivo. É só o corpo que se desligou da vida, porque é carbono e ele precisa também, ele vai se deteriorar, vai se transformar em pó novamente. Mas a alma segue com outro corpo, que é o corpo etérico, perispírito, que é esse corpo que molda o próximo corpo físico, baseado nas suas impressões, nas suas memórias, nas suas energias, nas suas frequências, nas suas necessidades de se trabalhar. Ele vai se moldar um corpo que ele precisa, tendo tudo que ele vai precisar, inclusive se tiver predisposição a alguma doença, alguma forma de defeitos também, né? De beleza, de feiura, enfim, de tendências, porque é assim que a alma se beneficia de todas as possibilidades. Então, quando nós temos esse entendimento, não há necessidade de temer a morte. A morte é uma natural. Aliás, ninguém nota quando morre. Eu sempre digo, morrer é como pegar no sono. Você não lembra o momento exato que você pegou no sono ontem à noite. Você não vai lembrar o momento exato que você morreu, desencarnou, né? Ou vai desencarnar, porque já desencarnamos tantas vezes, ainda provavelmente teremos mais uma vez ainda, muitos, né? Outros talvez não tenham mais necessidade, porque agora estamos dentro de um período de transição e tudo pode acontecer. O medo da morte é um medo desnecessário, mas ele é uma vibração muito forte, negativa, porque o medo é uma energia negativa. É preciso trabalhar isso. Como se libertar? Compreendendo a vida. Então, quando você esteve no plano astral, depois da última existência, no além-túmulo, antes de encarnar nesta vida atual, você planejou a tua vida, fez um plano de alma tão perfeito que ele te deu todas as possibilidades para se melhorar, para o teu bem, para a evolução da tua alma. Tu fez o melhor plano possível para você, sabendo muito, mas muito mais do que você sabe hoje. Você elaborou um plano para você. Aí você encarnou e esqueceu de novo, porque é sempre assim que funciona. Mas agora qualquer coisinha você tem medo. Medo do relacionamento, medo de perder, medo de sofrer, medo de não sei o que, medo de não ter, medo de perder, medo da doença, medo da dor, medo do sofrimento, os medos, enfim. Então eu pergunto, se você fez um plano de alma para você, pro teu melhor, e nada e ninguém vai mudar isso a não ser você, porque você vai ter as escolhas. Quando aparecer a oportunidade, você vai ter a escolha de fazer, não fazer, de decidir sim ou não, né? Você não depende de ninguém, de nada que está fora de você. Esse é o segredo da vida. Tu não depende de ninguém, de nada, para você fazer o teu projeto de alma. Então, pergunto agora, aonde está o medo? Ou medo do quê? Você é a sua própria lei, o seu próprio juiz. Você é que decide a cada instante da tua vida o que você deseja, o que você quer, o que você pode, o que você não pode. São as escolhas, obviamente.
mas você tem escolhas, e muitas. Então tudo o que acontece na tua vida foi você que pediu. Eu tinha que passar por um problema lá, um rompimento no relacionamento para aprender uma lição. Mas que bom que aconteceu. Se não acontecesse, você não ia aprender. Então vem aquele relacionamento, tá ruim, mas você tem medo de romper. Mas a tua alma pediu para acontecer isso. Para ter um relacionamento que em um certo ponto ele seria ruim e teria que romper para aprender uma lição. Mas você tem medo e esse medo impede às vezes de você fazer a lição. É claro que não vai poder romper um relacionamento no primeiro conflito. Tem que pensar muito bem o momento certo, obviamente, né? Tem conflitos que são apenas conflitos porque tem ajustes. Eu sempre digo, relacionamento é um laboratório de almas, né? Porque sempre geralmente é mais que uma, embora tenha um relacionamento consigo mesmo. Mas enfim, as situações acontecem para que a gente possa decidir se quer ou não quer fazer aquele aprendizado naquele momento. Por que ter medo de coisas que vai acontecer, que pode acontecer, se nós pedimos para acontecer tais situações para o nosso bem? Pensa nisso. Os medos vão se dissipar, porque você vai ver que você pediu o teu melhor quando você tinha condições mais alargadas de consciência para entender isso. Ninguém passa o que não precisa passar. Quantas vezes eu repeti essa frase durante esses últimos anos, né? 7, 8, 10, 12, 13 anos, sei lá quantos que tá. Mas se você pediu no teu plano de alma para passar por uma situação, você pode fugir quanto você quiser. Você não foge de você mesmo. Você vai encontrar uma situação lá adiante. Não adianta. Você pediu isso. Algumas pessoas me dizem, isso eu não acredito. Eu não seria besta de pedir uma coisa ruim para mim. Mas você pediu. Pediu e você vai saber disso mais adiante. Quando você desencarnar, você vai ver que você pediu e muitas coisas que você pediu você não aceitou. Então, os medos estão agora tudo numa bandeja. Veja quais aqueles que ainda você tem, quais aqueles que você já não precisa mais. Faça essa classificação e se liberte. Transmute. Os tempos estão propícios para as grandes mudanças. Quantas vezes nós falamos curar a ancestralidade? A ancestralidade é a nossa própria existência. Não são os nossos ancestrais. Ancestrais são os nossos pais, nossos avós. A ancestralidade é a nossa vida passada a limpo agora. É o momento final da caminhada. Vamos limpar as gavetas, os porões. Vamos nos libertar daquilo que não serve mais. E os medos não são mais necessários. Eles são sentidos para que a gente possa entender que ainda estão ali e que precisam ser transmutados. Eu agora vos deixo, como sempre, com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom dia, meus amados. Hoje eu quero trazer aqui para vocês um áudio que eu dou por título A Voz da Alma. A maioria de vocês, com certeza, nunca parou para pensar ou para meditar sobre essa questão da voz da alma. Até porque muitos nem entendem também o que é essa voz da alma. Nós aprendemos que a gente pronuncia as palavras, fala. Tem gente com uma voz bonita, tem gente com uma voz baixinha, tem gente com uma voz estridente, tem gente com uma voz rouca, tem gente com uma voz rachada, como se diz, né? Enfim, tem tantos tipos de vozes, né? A maioria só observa a voz quando alguém fala e pronuncia as palavras, principalmente aqueles que cantam, né? Tem pessoas que cantam maravilhosamente bem. Isso é um dom. Mas isso são das cordas vocais, não é a voz em si e não é a expressão da alma. Muitos de nós apenas pronunciam as palavras, cantam, enfim, quando abre a boca vai dizer aquilo que a nossa mente deseja.
é uma coisa que eu diria automática. Quando a pessoa não consegue falar, como uma criança, ela simplesmente chora ou ela grita. Mas nós temos uma voz que ela não é ouvida pelos ouvidos, mas ela pode ser sentida por nós mesmos. Eu não consigo ouvir a tua voz da alma, ou a voz da tua alma. Eu só posso ouvir a voz da minha alma, porque ela não é pronunciada através das cordas vocais. É a voz que vem do coração, que está no coração. Portanto, não é a voz que sai em forma de vibração sonora, como a gente costuma ouvir as pessoas. Mas então, o que adianta a voz da alma? Só para mim, tipo a minha voz. A voz da minha alma só serve para mim? Olha, a princípio bastaria quando a gente começa a ouvir essa voz, para treinar. Mas com o tempo, eu, você e todos podemos transmitir essa voz da alma através das cordas vocais. Podemos verbalizar. E esse é o grande segredo. Verbalizar a voz da alma. Mas eu só posso verbalizar a voz da alma quando eu entender, quando eu compreender, principalmente o significado que ela quer me dar, o que ela quer que eu transmita para outras pessoas. Quantas vezes, eu dou aqui o meu exemplo, mas você pode ter exemplos também, falamos com alguém, ou escrevemos alguma coisa, ou pronunciamos alguma frase, algo, enfim, e a outra pessoa diz: parece que você leu os meus pensamentos, parece que você escreveu esse texto para mim, parece que o assunto caiu para mim como uma luva. Por quê? Porque as almas se entendem, elas têm uma ressonância entre si que a gente não pode nem imaginar. Muitas vezes também ouvimos algo dizendo: tocou a minha alma. As pessoas falam isso e às vezes nem sabem o que estão dizendo, porque elas não entendem, elas sentiram, mas nem perceberam o tamanho da situação, a grandiosidade daquela situação, daquele momento, daquela palavra, daquele assunto, enfim. Quando a gente fala de alma para alma, não precisa muitas palavras, não precisa explicação, não precisa arrumar pretexto. Falar de alma para alma é apenas uma carícia, um afago, algo que parece tão macio que ambos desejam ficar aconchegados naquele ambiente, naquela situação, porque se sentem muito confortáveis. Quando se toca a alma, nós tocamos o céu, porque nós arremetemos, tanto aquele que fala como aquele que escuta, a uma sensação de bem-estar, de consolo, de alívio, como se a gente fosse elevado a outras dimensões. O grande problema é que a humanidade ainda fala a linguagem da mente, não a linguagem da alma. A linguagem da mente, ela é diferente. Eu vou tentar aqui colocar algumas situações para que todos possam, de uma vez por todas, identificar quando é voz da mente e quando é voz da alma. A voz da mente, ela é curta e rápida, seca, como se diz, porque ela tem sempre um objetivo geralmente único, o interesse. Obviamente que nós temos os interesses porque estamos num planeta de provas e expiações e estamos sempre tentando praticar a lei da sobrevivência, porque acreditamos que o mundo é muito hostil, que tudo está contra nós, que quem pode mais chora menos, quem não se esforça sucumbe e assim por diante. Então a voz da mente também pode ser dita que é a voz do ego, a voz interesseira ou interessada. E essa voz da mente, ela segue um script, regras. Ela precisa sempre estar atenta porque ela está num mundo, ela se acredita estar num mundo de comandantes e comandados, de dominadores e de dominados. E é assim na prática. Mas sabemos que isso é uma ilusão.
Mas vivemos essa ilusão, então ela é real, porque são experiências. A alma, na verdade, está passando pelas experiências nesta ilusão da terceira dimensão. Então a voz da mente ela é fácil de ser enganada e fácil de enganar, porque é um jogo, é uma disputa, é uma competição. A voz da mente ela sempre coloca em primeiro lugar o seu ego, o seu interesse. Quando você fala a voz da mente, aquele que fala, pode ser até uma palestra, pode ser qualquer assunto. Se ele está se utilizando a voz da mente, ele procura falar uma linguagem bastante rebuscada, bem difícil, para mostrar que ele sabe tudo, quando na verdade ele só está interessado em mostrar que ele tem essa capacidade, mas ele tem que mostrar para ele mesmo. Ele está falando para ele. Ele está gostando de ouvir a sua própria voz e se compraz nisso, fica feliz com isso porque ele se acha realmente capacitado, mesmo que nenhuma pessoa da plateia tenha entendido nada. Então a voz da mente é uma voz não propriamente inútil, mas eu digo sem propósito. Ela se evapora como uma névoa quando o sol fica mais forte e não deixa nenhum rastro. Mas a voz da alma, esta sim, ela vai lá no fundo, lá no âmago de cada pessoa. Ela leva sempre um conforto. Jamais a voz da alma leva medo, culpa, raiva, mágoas, ressentimentos, preocupações. A voz da alma não espalha nenhum tipo de dor, porque ela é um lenitivo que cura, que acalma, que acolhe. A voz da alma, ela nunca obedece à mente interesseira. A voz da alma, ela está sempre preocupada com o outro, primeiramente, depois consigo mesma. Ela não precisa se preocupar com nada. Então por que ela vai se preocupar consigo mesma? A voz da alma está sempre envolta no amor incondicional, na pura luz que ela é. Porque já escrevi esse texto da quarta-feira, que você veio da luz, você é luz, pois a tua luz está dentro de você. E essa luz nada mais é do que a tua alma. E para a luz você vai voltar, porque a alma vai voltar para casa. A voz da alma jamais se deixa enganar pelos interesses, pelas circunstâncias, por qualquer coisa que não seja amor, compaixão e respeito. A voz da alma não precisa de comando de líderes. Ela não tem o compromisso de obedecer leis humanas, ordens de hierarquias. Ela não tem medo de dizer a verdade, porque a verdade é sempre a verdade. Não existe nada mais além da verdade. A voz da alma é leve, é simples, todos entendem. Não há ninguém que não entenda a voz da alma, porque as almas se reconhecem. Elas têm uma consciência interna trazida dos mundos de onde vieram antes de encarnar pela primeira vez aqui nesse planeta, de experiências num mundo de provas e expiações, onde o esquecimento é a regra. A voz da alma é a própria essência daquele que fala. Ninguém consegue falar aquilo que não é quando se utiliza da voz da alma. A voz da alma não se deixa enganar, não engana. Ela não permite dúvidas, porque ela simplesmente é aquilo que é, uma centelha, uma parte da centelha divina, uma parte da consciência do Criador. Se a alma é o fractal de uma alma, de uma superalma, de um espírito, de um eu superior, ela é, em miniatura, tudo aquilo que é o conjunto de cada mônada. A alma, ela sempre traz todas as experiências das vidas passadas. E a voz da alma, mesmo sem a consciência
do ser humano, quando ele se utiliza e quando utiliza a voz da alma, a voz da sua alma, ele também fala das suas experiências das vidas passadas e está também lembrando quem está à sua frente, ouvindo a sua voz da alma. Está falando também das experiências daquela outra alma. Por isso ele toca. Por isso a voz da alma toca profundamente. Porque ela mexe nos registros, nas memórias da outra alma. Ao contrário da voz da mente, que só traz o conhecimento desta vida atual. A voz da mente não traz nada das vidas passadas, porque a mente é do cérebro. E esse cérebro é desse corpo. E esse corpo é desta vida atual. Não tem nada da vida passada no corpo. As vidas passadas trazem todos os registros e todas as memórias no outro corpo, que é o corpo etérico, o perispírito, que é o corpo da alma. Por isso, quando se fala com a voz da alma, também estamos falando das vidas passadas, de toda a nossa história. E nós comunicamos com os outros também assuntos que trazem das suas vidas passadas, porque lá em muitas ocasiões estivemos juntos, estivemos andando próximos, passamos pelas mesmas experiências, vivemos situações parecidas, porque a escola é a mesma. A escola chamada Terra, ela foi e é a escola de todas as almas. Obviamente, quando se toca a alma de alguém, estamos falando de assuntos que as duas se entendem, porque viveram experiências, aprenderam lições na mesma escola. Vamos aprender a falar a voz da alma, porque agora é chegado o tempo da transição planetária e da ascensão das almas. Nós vamos começar a lembrar também mentalmente das vidas passadas. Aí a voz da alma começará a integrar ou a integrar-se à nossa consciência atual desta vida. Na medida que a consciência se alarga, se expande, a voz da alma vai fluir cada vez mais facilmente. Mas todos podem treinar a voz da alma, porque para falar a voz da alma basta simplesmente calar a voz da mente. É como se tivesse uma torneira de água quente e outra torneira de água fria numa pia. Você pode trancar a torneira de água fria e colocar água quente. Pode fazer o contrário. Pode deixar as duas se misturando. O comando é sempre teu. Todas as pessoas que estão em missão, em algum momento pelo menos, ou quase que continuamente, já, mesmo sem perceber, estão falando a voz da alma. A voz da alma nada mais é que a voz do nosso eu superior. São as nossas versões mais elevadas falando através deste fractal. Houve uma preparação antes, bem prática, quando espíritos abnegados e dispostos a nos auxiliar vinham sempre falar através dos médiuns. Então era uma voz não da alma, mas de uma outra alma, porque os espíritos, as almas desencarnadas não têm boca para falar. Então eles falavam através da alma deles para a alma da pessoa encarnada. Então houve esse tempo, principalmente quem conhece bem o kardecismo, sabe disso, a comunicação com os espíritos. Nada mais é que a comunicação entre almas de diferentes planos. Mas agora nós estamos adentrando uma outra faixa de consciência, onde nós começamos a descobrir que as nossas versões mais elevadas podem estar mais próximas de nós que outras almas. Então, ao invés dos espíritos abnegados, dos guias, dos mentores, ficar sempre dispostos ali à disposição de cada médium, de cada trabalhador da luz, esse trabalhador da luz pode se utilizar das suas versões mais elevadas, que também estão em níveis elevados, tanto quanto os espíritos mais elevados que sempre nos auxiliaram. Esta libertação
da dependência de outros espíritos, de outras almas, é também um passo adiante. Porque nós vamos, em breves tempos, começar a ajudar outras almas de outros planetas também, como mestres ascensos, como guias, como os mentores deles. Exatamente como fizeram aqui os nossos abnegados orientadores espirituais, no tempo necessário. Muitos de vocês já percebem que vocês têm um guia interno que direciona essa voz da alma em cada situação do dia a dia onde ela é necessária. Quem trabalha com orientação, com cura, com técnicas de cura, enfim, tantos trabalhos, já percebem perfeitamente isso. E é fácil identificar. Quem de vocês já não passou por pelo menos uma situação, ou várias, ou muitas, em que depois que você falou para alguém alguma coisa e depois você analisou e disse: mas da onde eu tirei aquelas palavras para falar para aquela pessoa? Parece que não fui eu que falei. Não fui eu que disse aquelas coisas. Isso é verdade. De fato, não foi a voz da tua mente, mas foi a voz da tua alma. Seja por intermédio de uma outra alma que também se utilizou da tua alma, mas seja através da tua própria versão mais elevada. Então, vamos aqui levar em conta que nós não somos aquilo que nós pensávamos que éramos. Nós somos muito, muito mais, mas muito o tanto que não podemos calcular. Ainda, né? Mais adiante vamos saber. Quando isso começa a aflorar, todos os medos deixarão de existir, todas as preocupações deixarão de existir, nenhuma emoção inferior vai nos atingir, porque todas as emoções de baixa frequência são criadas pela nossa mente. Porque a nossa mente é o nosso ego e o nosso ego é o nosso eu inferior. Assim como nós temos o eu superior, temos o eu inferior. Agora estamos começando a equilibrar e mais adiante vamos estar somente no nosso eu superior. Quando nós começarmos a falar entre todos com a voz da alma, nós não precisamos mais nem pronunciar as palavras, porque daí nós vamos comunicar um com os outros através da telepatia. Aí é alma para alma sem a mente. Nós vamos entender todos os outros. A gente já faz algumas leituras telepáticas. Por que a gente sente isso? Porque nós estamos chegando muito próximo dos eventos principais da transição planetária e não vai dar tempo de ficar conversando com as pessoas como a gente tem o costume. Nós vamos simplesmente sentir e vai dar mais tempo para poder atender mais pessoas, porque nós sentimos o que a pessoa está sentindo e a gente já vai agir. Nós podemos agir em auxílio daquela pessoa sem perda de tempo, porque sentir não engana. As palavras até podem enganar, mas o sentir não engana ninguém. E todos nós que viemos em missão para esta encarnação, viemos preparados para o auxílio de algo, de alguém, em algum momento. E esses momentos estão muito próximos de acontecer. Por isso nós estamos evoluindo, mesmo que não percebamos, estamos indo rapidamente para o nosso posicionamento. Por isso que eu sempre digo, cada um vai estar onde deveria estar. A voz da alma não cobra nada. Ela não exige nada. Ela apenas acolhe, ampara e diz: vai que você consegue. Vai que você pode. Sempre você pode. Se não consegue no primeiro passo, tenta outras vezes. Você vai alcançar o outro lado, porque você veio para experienciar, mas o caminho é sempre para a frente ou para cima. Escute a tua voz. Ela tem tanta coisa para te dizer.
A alma tem muito assunto para te contar. Ela sabe toda a tua história, pois foi ela que criou esse corpo que você tem, essa mente que você tem, esse cérebro que você tem. Pois você não é esse corpo, você é aquela consciência imortal. Por que buscar fora se a tua história está dentro de você? Ninguém tem a tua história. Aliás, dizem os pleiadianos que toda a história de cada alma da Terra está registrada na Biblioteca Central de Alcione, o Sol Central das Pleiades. Mas lá está o registro. Como tu não pode ir lá nas Pleiades ler a tua história, leia ela onde você estiver, apenas ouvindo a voz da tua alma, que ela te conta tudo. Agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.